Muito bem, meninos, meninas e crianças de todas as idades. Está começando um novo quadro aqui no Geek and Load, o chamado Quadrinhos para Iniciantes, né? Nesse quadro a gente vai falar um pouco da história dos principais personagens, arcos e equipes dos quadrinhos em geral, Marvel, DC, etc. Para quem conhece pouco ou quase nada, ou quer conhecer um pouco mais do passado dos seus personagens favoritos, não é mesmo? Para começar, nós vamos falar do grande Wolverine, Logan, começando com algumas curiosidades. Na verdade, o nome do Wolverine não é nem Logan, nem Wolverine, obviamente. Na verdade, o nome verdadeiro dele é James Howlett e ele nasceu em Alberta, no Canadá, durante a segunda metade do século XIX, o que prova que ele é realmente velho. Pra quem não sabe, o nome dele, Wolverine, é Wolverine em inglês, vem do glutão, carcaju, que é um animal pequeno, assim, tem muito no Canadá e no norte dos Estados Unidos. Ele é bem pequeno, mas ele é muito agressivo e geralmente ele desafia alguns bichos bem maiores que ele, principalmente se for roubar comida. Então, já sabem, se vê o Logan por aí, melhor não mexer enquanto ele estiver comendo, né? Um outro fato bem curioso é que muita gente não sabe, mas ele não surgiu a primeira vez nos quadrinhos dos X-Men, ou até num quadrinho próprio dele, essas coisas. Ele apareceu, na verdade, no Incrível Hulk número 180. Quando o Hulk tava lá, pra variar, causando das suas no Canadá, ele tava enfrentando o Wendigo, que é outro personagem que a gente vai falar em outro programa melhor. Então o Wolverine apareceu lá, ele foi enviado pelo governo canadense, na verdade, pra dar um fim no Gigante Esmeralda que tava causando das suas lá, né? Obviamente ele não conseguiu, mas foi uma boa luta, né? Agora já falando um pouco do passado do Wolverine, como ele tem aquele glorioso fator de cura dele, que ele nunca se machuca, etc. Se machuca, ele sara, digamos, muito rápido. O envelhecimento do Logan é bem lento e é bem difícil determinar a idade exata dele. O que a gente sabe mais do passado do Wolverine assim, histórias da SHIELD, dos X-Men, até como eu disse, do Hulk, é que ele lutou tanto na Guerra Civil Americana como na Segunda Guerra Mundial ao lado do Capitão América na França, né? Ele também atuou um pouco antes da gente saber da história real dele como agente secreto da CIA e do Serviço Secreto Canadense, mas ele acabou caindo em desgraça no Serviço Canadense e foi enviado para o programa Arma X, uma experiência governamental, tal, onde ensinaram o famoso Adamantium, que é o metal mais resistente da Terra no universo Marvel, colocaram dentro do seu esqueleto. E graças ao fator de cura dele, mais uma vez, ele conseguiu sobreviver a esse experimento, foi um dos poucos que conseguiram, mas ele acabou perdendo a memória por causa disso e demorou muito para ele recuperar essa memória, né? Depois desse programa da Arma X, foi quando ele conseguiu o Adamantium, ele conseguiu escapar de lá, matando vários cientistas, vários soldados. Depois disso, ele ficou extremamente selvagem, super difícil de conviver, e ele foi agindo apenas por instinto, sem memória nenhuma, ele literalmente um animal no meio das florestas canadenses, né? Ele só conseguiu voltar a um convívio da sociedade quando o casal Heather e James Hudson encontraram e cuidaram dele durante a recuperação. Depois ele ficou sabendo que o James Hudson era, na verdade, o herói guardião, que era praticamente o líder da tropa Alpha, um super grupo de heróis canadenses que deviam falar muito obrigado e serem muito simpáticos. Ele também se juntou à tropa Alpha, né? Mas isso não durou tanto tempo assim, porque quando o Charles Xavier cruzou o planeta para encontrar uma nova equipe de X-Men, ele foi para vários lugares do mundo para trazer uma equipe de X-Men mais diversa, digamos. Ele convidou o Wolverine e o Wolverine de cara aceitou, né? Junto com o Wolverine foi quando apareceu o Colossus, Noturno, a Tempestade, o Banshee, etc. para a equipe do X-Men. Foi a segunda equipe dos X-Men, né? Já passando um tempo depois de muitas aventuras e peripécias com os X-Men, ocorreu a saga da Queda dos Mutantes, na qual os X-Men foram praticamente dados como mortos e passaram a atuar tendo uma base, uma cidade abandonada no deserto australiano, bem low profile, bem assim, fugindo de atenções, pra todo mundo achar que eles estavam de fato destruídos. Quando isso aconteceu, o Logan, ele foi pra Madripoor, que é uma ilha perto de Singapura, digamos, é conhecida por seus jogos, por ser uma cidade de crime, digamos assim, né? Uma maneira bem por cima, né? E ele ficou lá pra tentar impedir que a Víbora, também ficou conhecida como Madame Hydra, entre outros nomes, assumisse todo o comando, né? Só que lá, o Logan, ele foi muito esperto, né? Pra não ser identificado, ele usou um incrível disfarce de um tapa-olho. E aí ele ficou conhecido como Caolho, né? Um apelido bem criativo, mais um pro nosso glorioso Carcaju, né? E também, passando à frente, outro fato curioso que aconteceu foi que durante uma aventura com os X-Men no espaço, foi pra variar mais uma contenda contra o Magneto do grupo dos X-Men. Aí o Magneto ficou pé da vida com o Wolverine e falou assim, chega. E aí com seu poder de manipulação de metal, ele tirou todo o adamante do corpo do Wolverine, todo. E aí a gente pensa por que ele não fez isso antes, mas enfim, né? Aí ele fez isso, aí o Wolverine ficou estarrecido, foi extremamente agressivo tirar todo esse adamante, todo esse metal de dentro dele, afinal, imagina, não deve ser uma situação muito, né, confortável, como vocês podem ver aí nos quadrinhos, né? E aí foi que a gente descobriu, aproveitando também, que as garras do Wolverine não são de adamantium totalmente, ele tinha realmente os ossos que saíam da pele, coisa que ele não sabia antes disso, porque ele tinha perdido a memória, e a gente também não, como leitor de quadrinhos no momento, né? E também a gente acabou descobrindo que o fator de cura do Wolverine era o que, além de fazer ele sobreviver ao experimento da Arma X, que a gente falou mais cedo, também é o que ajudava a ele não morrer
devido à contaminação do metal em seu organismo, porque afinal, imaginem seria um adamantio gigante pelo todos os ossos do corpo, não deve ser muito confortável para o seu sistema imunológico, né? E aí, depois que ele perdeu o adamantio no corpo devido ao magneto, teve um choque no corpo por causa do que o fator de cura dele estava funcionando sempre em 200% para compensar isso. Ele acabou evoluindo, ficando extremamente feroz, mais do que nunca, e com um aspecto muito grotesco e selvagem, né? O que faz todo sentido nas histórias do quadrinho, né? Afinal, por que não? E ele só conseguiu voltar ao temperamento normal dele com a ajuda da Elétrica e Stick, do Demolidor, se vocês lembram bem, que voltaram a ajudar ele a treinar, a se recuperar disso tudo, né? Mas fiquem tranquilos porque nada é para sempre, não é mesmo? Nos quadrinhos. Tempo depois ele ficar sem o Adamantium, ele acabou sendo recrutado, entre aspas, pelo Apocalipse, o grande vilão mutante. Ele pegou o Wolverine, fez uma lavagem cerebral e devolveu o Adamantium para o corpo dele, porque afinal, né? E transformou ele no Cavaleiro Morte. Mas fiquem tranquilos também que ele não ficou vilão durante muito tempo, que depois ele conseguiu se livrar do controle mental do Apocalipse com a ajuda da Jean Grey, né? E mais uma vez ele teve que passar por um período de readaptação e retreinamento, porque ele, nesse momento, ele já estava completamente pra lá de Bagdá, né? Com tantas indas e vindas, não é mesmo? Agora a gente vai falar do Wolverine nos Vingadores. Pra quem não sabe, o Wolverine é um Vingador, né? Um dos grandes, afinal, quem não era no universo Marvel, né? Mas assim, ele se juntou só depois dos acontecimentos de Vingadores A Queda, que foi quando o grupo dos heróis, que tinha lá, até lá então, a mansão dos Vingadores, o grupo foi desmantelado, quase destruído, depois de um colapso mental da Feiticeira Escarlate, que foi um período bem difícil para os Vingadores. Depois disso, o Capitão América teve que reformular a equipe, teve muita gente que saiu por causa de brigas, outros morreram. Aí o Homem de Ferro convenceu o Capitão América a admitir o Wolverine no grupo dos novos Vingadores. Junto a ele ficaram Homem-Aranha, Mulher-Aranha, Luke Cage, Capitão e Wolverine e muitos outros, não é mesmo? Durante o grande arco da Guerra Civil, mesmo que no início, assim, os mutantes se manteram neutros no conflito, o Wolverine se filiou ao lado do Capitão América, né? E depois da conclusão da Guerra Civil, depois da morte do Capitão América Steve Rogers, ele, Luke Cage e o Homem-Aranha foram pra clandestinidade e formaram os Vingadores Secretos junto com o Punho de Ferro, o Echo, o Doutor Estranho e o Gavião Arqueiro, separando assim, fazendo dois grupos dos Vingadores, né? E então, em 2014, nós tivemos uma minissérie com o título A Morte de Wolverine, que dava um spoiler bem grande pelo que você vê, né? Essa história começa quando um vírus do microverso, que é outra coisa, releva por enquanto, depois a gente fala sobre isso, acabou com o fator de cura do Logan, deixando cada vez o fator de cura mais lento até que ele não existe mais. Quando souberam que o Wolverine estava sem fator de cura, colocaram uma recompensa ferrada na cabeça do Wolverine, pra afinal era a grande chance de tirar o Wolverine da parada, né? Aí o Logan descobriu quem que deixou a cabeça dele a prêmio e foi atrás dele e descobriu que era o Dr. Abraham Cornelius, o fundador do programa Arma X. Olha só que coisa, né? Como não dá as voltas. E ele viu que o Cornelius tinha desenvolvido um soro de regeneração, que poderia duplicar esse fator de cura do Wolverine. Porém, a intenção do Cornelius não era nada pro bem, nada contra o câncer, nada do tipo. Ele queria usar esse soro dele, que ele descobriu, para criar um exército de super soldados, mais uma vez com a aplicação de Adamantium, não é mesmo? Para fazer vários Wolverines de acordo com o comando dele. O Wolverine descobriu que se o Cornelius continuasse com isso, ele poderia salvar o Logan, porque ele ia fazer esse soro e o Logan ia voltar ao normal com o seu fator de cura em 300%, como sempre, né? Quando o Logan ficou sabendo disso, que ele poderia ser salvo, ele não aceitou, ele se sacrificou pra matar tanto o Cornelius como pra destruir todo o experimento dele, o adamantium líquido que tinha e as cobaias que o Cornelius iria usar. Aí ele mesmo assim ele se sacrificou, destruiu tudo. Foi quando o adamantium líquido caiu sobre o corpo dele e ele acabou morrendo no deserto de Nevada, com o metal sendo endurecido ao redor do corpo dele, enquanto ele sufocava observando um último nascer do sol no horizonte.